A igreja de Deus é outra coisa, é vínculo em amor, com gente que se respeita, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 14, quando ele associa a igreja ao corpo, a um corpo humano, assim deve ser o corpo de Cristo. E ele diz que é um servindo o outro, como no meu corpo. As minhas mãos não sentem ciúmes do meu pênis. Quando eu estou tendo uma relação sexual com a minha mulher, não tem nenhuma outra parte do meu corpo em angústia, em crise, em rejeição. Não, faz parte. É como se meu braço, minha boca, meus olhos, meu nariz, meu coração estivessem fazendo. O pênis é a expressão do corpo, é um membro do corpo. Assim é a verdadeira igreja. A gente tem que achar a igreja da gente. Ela não chega pronta, não. Não chega pronta, não. Essas igrejas que chegam prontas é igual se associar ao Botafogo, ao Flamengo, Isso. ao Palmeiras, ao Corinthians, ao São Paulo. É isso aí. Aí você vira um fanático, você torce, leva a bandeira, se zanga, briga com o técnico, essa coisa toda. É Isso. fanatismo religioso, é seita religiosa. Como a torcida fanática num clube de futebol é uma seita futebolística, não é nada além disso. Na religião, a mesma coisa. Aí você não se converte ao evangelho porque você foi catequizado numa doutrina. E por mais que provem a você que o evangelho é infinitamente maior do que aquela catequesezinha, mas você não consegue largar. Nem pelo evangelho por causa do seu fanatismo clubesco, por causa da bandeira do seu Palmeiras, que é quem está na moda agora. Estou quase virando palmeirense, com o Botafogo indo para a segunda divisão. Estou Vai, quase Caio. Palmeiras, Mas você vê o meu nível de compromisso Isso. com o futebol, de clube, Ah. é tão profundo quanto o meu nível de compromisso com a expressão clubesca da igreja física. Eu tenho um compromisso de morte, de vida e morte. Eu dou a minha vida pregando o evangelho e tentando pastorear a igreja de Cristo, que é feita de gente que quer obedecer o evangelho e só o evangelho. Por essa eu estou dando a minha vida, faz 50 anos. Entregando, entregando, entregando todo dia e farei até o último dia da minha vida. Aguentando o que quer que tem que aguentar, sem amargura de nada nem de ninguém. Por quê? Porque eu não sou membro de clubinhos. Eu amo, assim, usando a metáfora futebolística, eu amo futebol. Eu não amo um clube. Se for o Bayern jogando uma bola linda, é o Bayern. Seja quem seja. Se for o Atlético lá de Madrid, ótimo. Se for o Setúbal de Portugal, ótimo. Se for o Palmeiras, ótimo. Eu torço pela seleção brasileira, mas ela perde, eu não sofro nada. E eu logo procuro os melhores times com o melhor futebol e aprecio, aprecio. O Evangelho faz a mesma coisa com a gente. Você pode ter um prazerzinho a mais aqui e ali, de experiência histórica, mas aquilo ali não é o que você vai chamar definitivamente de igreja. Aquela é a tua congregação. Enquanto congregar for bom, você fica ali. Quando congregar ali se tornar uma coisa ruim, você sai dali e você vai devagar, sem desespero, sem culpa nenhuma, procurando um lugar para estar. Entendeu? Aqui no meu portal tem um texto, um vídeo. Você entrar no portal, no canal do YouTube e Vai. escrever congregar é bom. Quando congregar é bom. Aí você vai ver o que eu estou dizendo. Congregar é bom quando congregar faz bem. Congregar é mal quando congregar faz mal.
Aí, quando congregar está te fazendo mal, deixa de congregar, porque o evangelho não é o congregar. Tá aqui. O evangelho é a prática do amor de Deus na vida. Tá onde aí? Religião, namoro, culpa, sexo, medo de castigo e depressão. Olha lá, estava tudo pronto para ele, né? Tá lá. Então, Caio, aonde que você tá aí? Eu li antes, estava escrito em algum lugar. Mas deixa eu ler agora aqui. Congregar só é bom quando é bom. Quando? Difícil entender? Não, por favor, veja. Só doido pensa que congregar na religião maluca é obrigação. Não faça isso, não é não. Quando é loucura, meu querido. Se você encontrar anjos malucos, diga, olha, obrigado, Deus os abençoe e vai embora, porque nem anjo maluco serve. Loucura não serve em lugar nenhum. Leia aí quando congregar é bom, acalme seu coração. Pegue o Sem Barganhas lá no e-book, leia e adquira também o Cabra Macho Sim Senhor. E o último conselho para terminar. Contacte o Braulio, @Braulio Nápoles. Aqui no Instagram, mande um direct para o Braulio e marque conversas com o Braulio sobre a sua culpa a respeito disso, tá bom? Isso aí, Caio. O Braulio também é formado em psicanálise, fez um curso muito bom de coach com meu amigo Homero Reis, um dos poucos coaches que eu realmente respeito. A grande Homero maioria, é massa. sinceramente, não vale a pena. Vocês aqui gostam de promessas miraculosas, mas a maioria dos coaches viraram neopentecostais do coachismo. Neopentecostais do coach. São coachings testais. Os neocoachings. Isso. Eles continuam desse jeito. Continuam inventando coisas. Ô, Caio. Procure o Braulio. Paulo foi visitado na estrada de Damasco. A luz explodiu no peito dele. Bum! Ele caiu e iniciou um diálogo. Quem és tu? Depois que ouviu a voz, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, eu sou Jesus. Entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Bom, e se Paulo tivesse montado na montaria cego e dito, me levem de volta para Jerusalém, ao invés de entrar em Damasco, e chegado em Jerusalém fosse direto na direção dos colegas dele na escola de fariseus, a qual ele pertencia, e fosse pedir ajuda sacerdotal e interpretação religiosa para o que tinha acontecido a ele. Iriam dizer a ele que foi Belzebu que o enfrentou no meio do caminho, querendo impedir a missão divina dele de prender e de matar crentes. Paulo, Belzebu está solto, Saulo. Meu Deus do céu. E te encontrou, porque esse Jesus operava por Belzebu. Quando ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues, era Belzebu usando esse Jesus como sempre usou. E a gente está fazendo uma limpa. Nós e a Sarah Winter estamos fazendo uma limpa. A gente quer destruir esse pessoal todo, essa turma gótica que crê em Jesus, esse pessoalzinho, esses Hare Krishna que creem em Jesus, esse pessoal que está aí querendo viver em comunidade, essa seita do Nazareno tem que ser extirpada. Então, Saulo pega a carta e volta lá. E Paulo diz, não, eu não volto a Damasco nunca mais, eu não quero mais ver aquela luz, eu não quero mais levar aquela cacetada no peito, eu não quero mais ouvir voz invisível, eu não quero mais, eu não vou não.
E aí o que teria acontecido? Todo aquele trabalho da graça teria se transformado em outra coisa. Teria se transformado logo, logo em juízo. E o que a gente iria ouvir dizer é que isso aconteceu e esse homem chamado Saulo resistiu, voltou para Jerusalém, entendeu que aquilo era obra de Belzebu, porque Jesus era um instrumento de Belzebu, segundo a religião judaica, e não fez mais nada em relação àquilo, não quis mais matar cristãos, mas começou a se tornar treinador de torturadores de cristãos. Depois daquilo, e logo em seguida a gente iria ouvir dizer que poucos anos depois esse homem tinha enlouquecido e que eventualmente se suicidado de angústia, porque ele, lá no fundo do coração, sabia que aquilo que o tinha visitado era divino, mas ele lutou com todas as suas forças contra o poder da graça e o poder do arrependimento e chamou o juízo sobre si até o fim da vida. Então, assim como você pode bloquear, e eu tenho visto, cara, uma quantidade enorme de pessoas que são visitadíssimas pela graça de Deus e bloqueiam. O arrependimento, que significa mudança de mente, os visita e eles divisam como seria a vida em Cristo, diferente da vida que tem. Aí eles querem até fazer um ensaio às vezes, mas começam a ouvir amigos, a ouvir outras pessoas, aí começam a comparar, bom, se eu seguir Jesus, eu vou ter que deixar de explorar algumas pessoas, de manipular, vou ter que parar de ser soberano sobre os fracos, que eu faço-os trabalharem para mim, e eu sou o dono dos grandes pedaços. Se eu for obedecer o Evangelho, haverá mudanças enormes que eu terei que realizar na minha vida, em todos os sentidos, a começar daquele caso que eu tenho, que eu terei que parar, e tudo isso. Então, olha, não dá não, é muita mudança para pouca vida. Eu prefiro continuar vivendo como eu vivo e segue em frente e bloqueia, como o escritor de Hebreus sugere no capítulo 6, aquele pessoal que conheceu o dom celestial, os poderes do mundo vindouro, a graça e a cruz de Cristo, o significado do sangue da aliança em Cristo Jesus, do Novo Testamento oferecido gratuitamente em Cristo. Gente que tomou conhecimento, que entendeu isso tudo, mas que depois de um tempo voltou atrás. E o escritor de Hebreus diz, é como pisar no sangue da aliança, é como crucificar Jesus a segunda vez. Então, gente que tinha sido iluminada, está lá em Hebreus 6, e que endureceu o coração. Em seguida, ele vai dizer, não é isso que eu estou pensando a respeito de vocês, meus queridos irmãos. Mas tem hora em que o cara diz, como Paulo disse a Elimas, o mágico, tentando atrapalhar a evangelização que Paulo fazia, conversando com o procônsul Sérgio Paulo, e o mágico, sentindo que estava perdendo espaço, entrou no meio da coisa cada vez mais ardilosa e violentamente, a ponto de Paulo olhar para ele e dizer, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, até quando perverterás os santos e retos caminhos do Senhor? Eis aí sobre ti a mão do Senhor, e tu ficarás cego por algum tempo. O que veio acontecer imediatamente, o cara teve que sair dali guiado pelos outros. Tem aquela hora, como em João 8,
Depois, os caras tinham acabado de dizer que tinham crido em Jesus, brother. Aí Jesus disse aos judeus que tinham crido nele, está lá em João 8, depois você leia com calma. Aos judeus que disseram que tinham crido nele, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí os caras disseram, ué, a gente acabou de se converter, que papo é esse de conhecereis a verdade vos libertará? Isso é para os outros, para nós não, nós já sabemos de tudo. Aí Jesus disse, não, vocês não sabem de nada. Vocês são escravos do pecado. Vocês têm que deixar de ser. Aí pronto. Começa uma discussão longa, que depois de um tempo culmina com Jesus dizendo, quer saber de uma coisa? Vou dizer para vocês. Vocês são filhos do diabo. E o coração de vocês está cheio de ódio. E vocês querem cumprir-lhe os desejos. Homicidas desde o princípio, ele foi. E agora vocês querem ser os filhos que realizam na terra as vontades dele. Então, ontem eu vi ali, coitados, uma quantidade enorme de gente, como disse a Adriana, pensando que estava fazendo a vontade de Deus, estavam fazendo a vontade do ódio, fazendo a vontade do diabo. Eu vi gente ali com vontade de partir para dentro, para quebrar, bater, arrebentar, gritando com ódio. Não tinha nada de amor em coisa alguma. E onde não há amor, se houver ódio, há diabo, há demônio. Vocês que dizem que são tão crentes, são crentes de nada, não conseguem nem discernir quando mudam a chave e ligam a energia das trevas, como tem acontecido o tempo todo, e a igreja virou a chave faz tempo. Tem muito pouca gente que não virou a chave dentro disso que vocês chamam igreja, infelizmente. Tem muito crente de Deus, mas a maioria está se tornando aquela coisa horrorosa, que eu não sei como Jesus chamaria, embora eu saiba como ele chamou gente com comportamento idêntico. Gente com comportamento idêntico, em João 8, ele chamou de filhos do diabo. Agora vão dormir com esse barulho. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde o fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Asaf está dizendo, olha, a voz de Deus vai arrebentar. Prestem atenção para ouvir. Aí diz que Deus intima os céus lá em cima e a terra aqui embaixo para que ele julgue o seu povo, tendo os céus e a terra como testemunhas que receberam intimação para participar. Vocês vejam a linguagem e esse modo metafórico de falar para expressar que o que o homem conhecia naquele tempo, há 2.900 anos, como o que tinha mais significado e poder para ele, aqui são evocados como e testemunhas intimadas por Deus para participarem, os céus acima e a terra abaixo. Aí ele diz, então congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios, de compromissos, de ritos, de derramamento de sangue, chamem todos eles. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Isso é o que o Asaf diz, como uma introdução convocatória, para que todo ouvido que pudesse ouvir essa convocação ouvisse com temor, com tremor, com reverência, sabendo que se está na presença de Deus. É claro, para quem sabe que Deus é Deus, para quem crê que Deus é Deus. Do contrário,
É uma convocação que tem melodia poética, mas se você não tiver jamais levado uma patada de Deus assim no meio do peito, não tiver sido rasgado pelo amor de Deus, você não sabe nem o que eu estou falando. Isso é para gente que foi rasgada, que carrega feridas, feridas do amor de Deus, dessa verdade que não acaricia, que rasga para a gente poder compreender. Aí se chega no verso 7, e no verso 7 é Deus quem fala até o verso 15. Olha só, Deus falando: escuta, povo meu, e eu falarei. E aí olha só o que ele diz: e eu testemunharei contra ti. E Deus toma o céu como testemunha, a terra como testemunha e diz: escuta, porque eu falo contra ti. E não é ateu, agnóstico, pagão distante, não. Isso tudo está aqui dentro do templo, entre o templo e Sião. O céu é o céu de cima, de Israel. O chão é o chão onde eles pisavam todo dia. O povo consagrado, chamado, é aquele que se dizia santo, que tinha feito aliança com Deus por meio de sacrifícios de sangue. Esse pessoal é você, meu irmão. Somos nós. Não é ninguém distante daqui. Esse povo que diz: eu sou dele. Eu sou dele. É a você que ele chama, é com você que ele está falando e diz: escuta, abre os ouvidos, eu falarei, eu testemunharei contra ti. É tudo que na vida eu não quero, é que Deus testemunhe contra mim. Ele é meu advogado, eu não quero que ele seja promotor de justiça contra a minha injustiça, contra a minha mentira, contra o meu engano, contra o meu descaso, contra a minha manipulação, contra todos os meus ardis, contra tudo aquilo que eu varro para debaixo do tapete. Não quero que ele seja minha testemunha contra o que eu guardo naquele quarto escuro da minha alma, indevassável, impenetrável. Eu não quero que ele seja testemunha contra mim. Mas é o que ele diz que será contra este povo, dos cultos e cultos e cultos e cultos e dízimos e ofertas, onde o nome de Deus é babado na boca deles. E eles cantam sem parar, ficam roucos. Mas Deus diz: eu não sei nem o que é que está acontecendo, porque vocês são falsos, mentirosos, e eu testemunho contra vocês. Eu sou Deus. Vocês esqueceram? Eu sou Deus. É uma coisa patética, praticamente, quando Deus tem que se apresentar dizendo que Deus é Deus. Isso significa que do lado de lá tem gente que cultua Deus sem Deus, que diz que é de Deus sem Deus, que diz que serve a Deus sem Deus. É para esses que Deus chega e diz: eu sou Deus. Você não percebeu? Você vive brincando de Deus. Deixa eu dizer, eu sou Deus. Não me confunda com a sua brincadeira. Brincadeira de igrejinha, de templinho, de sacrifíciozinho, de ofertazinha, de dízimozinho,
de frequenciazinha, de frequência no templo de Deus, sem ser habitado por Deus, sem servir a Deus, sem amar a Deus, sem ser sincero para com Deus. É com você. E é comigo, se eu estiver assim, que Deus fala. E prossegue. Eu sou Deus, o teu Deus. Acerca de quem tu fazes declarações o tempo todo, numa inconsequência absoluta. Eu sou Deus, o teu Deus. Você esqueceu disso?